Em 6 de janeiro de 2023, na Richland Elementary, aqui em Newport News, havia uma única pessoa que tinha tanto a autoridade para agir em uma crise quanto o conhecimento de que uma crise estava acontecendo. Meu nome é Josh Jenkins. Sou o promotor público designado para atuar na acusação neste caso. Estou sendo assistido pela minha assistente jurídica, Megan May. E agradeço a todos vocês, como o juiz já disse, pelo serviço prestado. Sei que é inconveniente ser jurado, mas este caso é importante para todos os envolvidos. E agradeço por cumprirem seu dever e sei que vocês o farão. No dia 6 de janeiro de 2023, os pais das crianças que estudavam na Richland Elementary e as próprias crianças acordaram para um dia normal. Eles prepararam o lanche, pegaram o ônibus escolar, entraram em seus carros, um deles foi andando para a escola, como você vai ouvir. E para eles nada estava diferente naquele dia. E enquanto os pais observavam seus filhos que estavam com tudo pronto entrarem naquele prédio, aqueles pais confiaram o cuidado dessas crianças àquela escola. Eles tinham uma promessa de que quando eu levo meu filho para a escola vai mantê-lo seguro. Mas as evidências vão mostrar que não foi exatamente isso que aconteceu. Eu entendo, e talvez você entenda, que nesse incidente uma professora foi baleada. Lamento muito pela senhorita Werner, é uma tragédia terrível. Mas este caso não trata da senhorita Werner. Este caso é sobre as crianças que passaram por esse episódio na sala de aula da senhorita Werner. 20 delas. É disso que se trata este caso. Vocês vão ouvir essa professora porque ela presenciou os acontecimentos, mas ela é uma testemunha. As vítimas desse crime são as crianças. A doutora Ebony Parker, era a vice-diretora da escola primária Rich Neck na época. Ela era a pessoa que recebia para cuidar dessas crianças. E por volta das 11h40 da manhã, a senhorita Werner tinha visto uma criança em particular, que você vai descobrir que tem um longo histórico. Um longo histórico de problemas disciplinares dos quais o Dr. Parker já estava ciente muito antes de 6 de janeiro de 2023. Mas a senhorita Werner observou algo sobre esse aluno que a preocupou. Você vai ouvir dela e vai saber qual era essa preocupação. Então ela vai te contar que foi até a doutora e a alertou. Alertou-a de que essa criança, a quem nos referimos como JT, estava agressiva. Você vai ouvir que ela disse: "Eu não sei o que vou fazer se ele me bater." Isso é o que, pelo que eu sei, a doutora Parker sabia sobre o histórico de JT. Mas às 11h45 da manhã, senhorita Werner entra. Diz ao Dr. Parker que JT está agressivo e o Dr. Parker não responde a ela, apenas a encara com um olhar vazio por um momento e depois volta ao seu trabalho em seu escritório. O aviso foi ignorado. Você vai ouvir que o passado dessa criança significa que nenhum aviso deve ser ignorado. Porque você vai ouvir o depoimento de uma professora que deu aula para JT no ano anterior. Você vai ouvir sobre a violência que essa professora sofreu nas mãos de uma criança do jardim de infância. E você vai ouvir sobre o relato que essa professora fez ao Dr. Parker naquela reunião. E que a resposta do Dr. Parker foi um olhar vazio, olhar para baixo e não fazer nada. A mesma resposta que ela teve às 11h45 da manhã, no dia 6 de janeiro de 2023,
Mas esse aviso não foi o único aviso. Às 12h20, uma especialista em leitura diz ao Dr. Parker que acha que talvez JT esteja com uma arma de fogo. Ela disse que talvez seja de brinquedo, talvez seja de verdade, eu não sei. Ela acha que JT está com uma arma de fogo. Ela diz, vou revistar a mochila dele. Doutora Parker realmente não responde a ela, mas ela vai e revista a mochila. Não encontra nada sobre isso. Enquanto isso, há algumas observações preocupantes acontecendo no parquinho com JT. E você vai entender por que professores e orientadores passam a esperar isso. JT tirou a arma de fogo da mochila, colocou no casaco e está andando com ela em um parquinho cheio de alunos do ensino fundamental na Richland Elementary School. Você vai ouvir que ele mostrou a arma para outro aluno que então denunciou o fato. Jovem Ré relatou exatamente o que tinha visto para um professor. Ele estava apavorado, compreensivelmente abalado, chorando quando relatou o que tinha visto. Às 12h30, esse especialista em leitura volta para o Dr. Parker e diz: acho que ele está com a arma no casaco. A mãe dele vai chegar aqui em breve. Só posso imaginar como isso fez o nosso R se sentir. Mas por volta da 1h00 da tarde, um orientador vai até o Dr. Parker e diz: quero revistar a criança, posso revistá-lo? ela diz que não. Mamãe vai chegar em breve. Por mais de uma hora, várias pessoas foram até a doutora Parker e disseram a ela que havia uma criança armada em uma escola primária, correndo por aí com isso. Interagindo com crianças na sala de aula, crianças no parquinho, crianças nos corredores, vários avisos foram levados diretamente para ela. Ela diz para não fazer nada. Ela disse para revistar a criança? Sim. Ela diz para chamar a polícia ou ela chamar a polícia? Não. Ela tirou a criança da sala e a separou? Separou. Ela nem sequer se levantou da mesa. Ela nem saiu do escritório. Aviso após aviso, ela não fez nada. A crise neste caso não começou com o disparo de uma arma. A crise neste caso começou às 11h45 da manhã, quando a senhorita Werner inicialmente avisou o Dr. Parker que havia um problema. Esse era o momento para Parker sair do escritório e investigar a história. Existe um momento que será descrito a você por uma testemunha, a música Stand and Deliver. Depois de tudo o que ela agora sabe, todas as suspeitas que ela ouviu, e repetidamente ela ouviu pessoas dizendo que a senhorita Kovac e outros estão indo contar ao Dr. Parker, ela vê JT na sala de aula usando um casaco grande. Ela está nervosa. E, em um instante, ela o vê sacar aquela arma e apontá-la diretamente para o rosto dela. E antes que ela tenha a chance de fazer qualquer coisa além de levantar a mão, JT dispara aquela arma. Acerta esta palavra. No momento em que ele disparou aquela arma, havia 19 crianças Bem ali. E é por isso que eu te digo que esse caso não é sobre esse aqui. Esse caso é sobre as 19 crianças cujas vidas foram colocadas em risco naquele momento, mas também nos momentos anteriores.
Aquelas crianças estavam, algumas delas, entre a arma e esta palavra. Algumas delas, um leve movimento da arma poderia ter atingido uma criança em vez da senhorita Werner. Elas estavam bem ali. Algumas estavam lado a lado com o atirador. Todas elas, vocês vão ouvir, assistiram enquanto sua professora segurava o peito e sangrava diante delas. Essas crianças, gritando de horror, correram pelo corredor até a sala de aula de outra professora. E a senhorita Werner correu para a secretaria e desabou no chão. Onde estava o Dr. Parker nesse momento? Ela tinha se trancado em seu escritório. A escola estava em isolamento? Ainda não. Ainda não. Mas alguns minutos depois que a senhora Werner entra na sala, uma recepcionista, a senhora Ohlmeyer, finalmente coloca a escola em alerta. Eu a parabenizo por ter feito isso. Ela deveria ter feito isso antes, e foi pouco demais e tarde demais. De volta à sala de aula do Werner, a senhorita Kovac apareceu, a especialista em leitura de quem falei antes. Ela conhece o T. Ela conhece o histórico dele. E quando ela ouviu aquele tiro, ela sabia exatamente o que tinha acontecido. E ela foi direto para aquela sala de aula. Ela encontrou naquela sala de aula a arma caída no chão. Você vai descobrir que aquela arma continha 7 munições, mais uma que estava emperrada no mecanismo da arma de fogo. Então eram 8 munições não disparadas. Amy Kovac entra naquela sala e simplesmente abraça JT com força enquanto liga para o 911. Ela segura aquela criança ali. Até que ele... Ela vai te dizer que o tempo todo ela estava dizendo que ele estava xingando. Ele estava dizendo, explicando que atirou na professora dele. E ela estava dizendo, como a professora exemplar que é, não use esse tipo de linguagem, você sabe disso. Ela faz o possível para controlar sozinha a situação em uma sala onde uma professora foi baleada. Senhora Kovac, especialista em leitura, também foi ela quem revistou a mochila depois de dizer ao Dr. Parker exatamente isso. Uma tarefa que eu não acho que especialistas em leitura devam fazer em uma emergência. E o motivo pelo qual eu não acho isso é porque a política escolar da época dizia exatamente a mesma coisa. Richmond havia adotado um plano de gerenciamento de crises. E esse plano exigia que professores e membros do corpo docente relatassem situações de crise aos administradores e exigia que os administradores tomassem providências. Uma dessas políticas do manual de Newport News, como você vai aprender, era que, no caso de revistar um aluno, isso só poderia ser feito por um administrador ou por um agente de segurança da escola. E no momento desse tiroteio não havia um agente de segurança escolar nesse prédio. Eles compartilhavam o agente de segurança com outro prédio. Então o agente de segurança estava na outra escola. Então, no momento dessa crise, havia exatamente duas pessoas no prédio que tinham autoridade de acordo com a política para agir. E essas duas pessoas eram o diretor, Senhora Newton, e o vice-diretor, Dr. Parker. Mas deixe-me lembrar você de como comecei hoje. Havia apenas uma pessoa que tinha tanto o conhecimento da crise em andamento quanto a autoridade para agir. Enquanto a senhorita Newton, a diretora, certamente tinha autoridade para agir, ela não fazia ideia de nada disso. Porque o Dr. Parker, nem qualquer outra pessoa, se deu ao trabalho de contar para ele.
A senhorita Newton, como verá, não tomou conhecimento de nenhuma dessas suspeitas naquele dia. Ela não sabia que nada disso estava acontecendo até aparecer uma arma. Então ela tinha autoridade, mas não sabia que havia um problema. Só o Dr. Parker tinha as duas coisas. Quando vocês ouvirem esses membros do corpo docente, eles vão dizer que gostariam de ter violado a política. Olhando para trás, não há dúvida, eles se arrependem. Eles se arrependem de seguir a política de Newport News. Eles vão te dizer, cada um deles, que gostariam de ter simplesmente revistado o garoto e pego a arma, ou que gostariam de ter simplesmente chamado a polícia. É isso que eles dizem olhando para trás. E sabe de uma coisa? Eu me arrependeria disso. Dr. Parker também gostaria de ter agido diferente naquele dia. Eu também. Mas aqui está a diferença. As políticas que estavam em vigor permitiram, na verdade, exigiram que o Dr. Parker agisse. Os professores, por outro lado, e o corpo docente, se agissem, estariam agindo contra as políticas que estavam em vigor naquela época. Isso é algo significativo. Diferença. Havia apenas uma pessoa na escola naquele dia que tinha tanto a autoridade para agir quanto o conhecimento da crise em andamento. Como você verá, essa pessoa era o Dr. Parker. Muitas pessoas sabiam que a crise havia começado. 2 pessoas tinham autoridade para fazer algo a respeito, mas apenas uma tinha os 2. Durante o decorrer deste julgamento, vamos mencionar muitas iniciais. Nós não estamos dizendo os nomes das crianças porque não queremos expor os nomes delas e deixar que essa seja a história delas, certo? Estamos pedindo para todos que testemunham e todo o pessoal envolvido na morte das pessoas que usem nomes iniciais. Eu digo isso porque vão ser muitas iniciais. O juiz falou com vocês sobre fazer anotações mais cedo, e isso é uma escolha de vocês. Serão distribuídas para quem quiser fazer anotações em instantes. Deixem-me encorajá-los dizendo que quase todas as provas importantes deste caso vão ser apresentadas. Peça por peça, quebra-cabeça, detalhe por detalhe de várias testemunhas que virão depor. E quando vocês voltarem para deliberar ao final de tudo isso, tudo o que terão será a memória de vocês e suas anotações para ajudar a refrescar a lembrança. Vocês não poderão ter o depoimento lido novamente para vocês, como o tribunal já apontou. E muitas vezes eu já tive a experiência de jurados decidirem fazer uma pergunta que é: o que fulano disse em seu depoimento? E eles sempre são informados pelo juiz que não podemos responder a essa pergunta. Vocês têm que confiar na própria memória. Então, só estou te avisando. Vamos jogar muitas iniciais para você, muitos detalhes para você. E quando o juiz instruir vocês sobre a lei ao final desse processo, vocês terão que lembrar de todos esses detalhes para decidir este caso. Então, eu peço que vocês realmente prestem atenção às testemunhas e sugiro que tomem notas para ajudar a refrescar a própria memória, porque no final vocês terão ouvido muita coisa. Aprender muitas coisas diferentes. Pessoas. 6 de janeiro de 2023. 20 alunos entraram na sala de aula desse aluno e suas vidas foram mudadas para sempre. O trauma que eles sofreram é invisível e vocês vão ouvir alguns dos pais falando sobre esse trauma. Isso não deveria acontecer. E a única pessoa que tinha tanto a autoridade quanto o conhecimento de que uma crise estava a caminho é o motivo pelo qual isso aconteceu. E nós acreditamos que no final as evidências vão mostrar exatamente isso para vocês. A defesa quer fazer uma declaração inicial? Sim, senhor. Excelência, peço licença ao tribunal. Senhor Jenkins. Senhoras e senhores, ela descobriu ontem de manhã. Este é Curtis Rogers. Eu faço parte da equipe da Força-Tarefa do Procurador-Geral. Vou ser médico no parque.
Senhoras e senhores, ouvimos que meus comentários sobre Parker está sendo acusado de um crime primitivo de abuso e negligência infantil. Há um pensamento que quero que vocês mantenham em mente quando o corrente contínua estiver... E isso é baseado nas ações deles. Não havia uma arma. Com base nas ações deles, não havia uma arma. Agora, a promotoria fala muito sobre isso e sobre essa crise contínua. E que o Dr. Parker era a única pessoa que tinha conhecimento da crise e autoridade para agir. Eu diria que isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não pode pensar assim. Quem foi a única pessoa que esteve lá do começo ao fim? E essa pessoa fui eu. É normal, tudo bem. Com base nas ações dela, ela não agiu como se houvesse uma arma presente. Então, se ela achava que havia uma arma presente, as ações dela deveriam ter sido diferentes. Para separar a criança JT dos colegas de classe ou separar os colegas de classe de JT. Ela não fez isso. Também havia outra pessoa que tinha suspeitas, e essa era Amy Klobuchar, certo? Se ela achava que havia uma arma, ela tinha autoridade para separar JT dos colegas de classe dele ou iniciar a separação dos colegas de GT. Isso não aconteceu. A promotoria mencionou que Dorothy não estava ciente do fato de que isso me custou. E Dorothy escolheu um certo tipo de banco que observava as coisas que estavam acontecendo. Ele disse que isso lhes causou dano. Mas, com base nas ações deles, eles não agiram como indivíduos em uma crise. Uma crise de perigo para aqueles alunos. Eles não separaram JT dos colegas de classe dele. Eles não separaram os colegas de classe dele de JT. Então, a promotoria está dizendo que só o Dr. Parker tinha autoridade. Cada uma dessas pessoas tinha autoridade para remover aqueles colegas de classe ou remover JT se achassem que aqueles alunos estavam sendo expostos a qualquer tipo de ameaça, dano ou perigo. Você tem um novo problema logo de início e nós precisamos que você entenda que neste momento o Dr. Parker goza da presunção de inocência. Neste momento ela está na comunidade e a promotoria precisa provar, além de qualquer dúvida razoável, que ela é culpada das acusações que foram apresentadas. A promotoria deve provar que o Dr. Parker, junto a outros, era responsável pelo cuidado das vítimas. Antes do Dr. Harper, havia uma criança assim, ele está nadando. A promotoria deve provar que a conduta intencional ou a omissão do Dr. Parker no cuidado com as crianças foi tão grosseira, temerária e culpável que demonstrou desprezo temerário pela vida humana. Quem foi a pessoa que viu esses acontecimentos do começo ao fim? Foi uma professora Patricia Swimmer? Quem foi outra pessoa que praticamente viu tudo antes sobre o apartamento? Isso foi na sessão de leitura do teste final. Então tem outra pessoa que viu tudo, desde a morte do corpo do policial, e esse foi o Sr. Ross. Se a promotoria quer acusar o Dr. Parker, e quanto às outras pessoas que tiveram contato direto com a criança JT? Eu acredito que a promotoria não será capaz de provar, além de qualquer dúvida razoável, que o Dr. Parker é culpado desses supostos crimes. Peço que, ao final deste julgamento, absolvam o Dr. Parker. Entendam, eu e vocês sempre podemos considerar, pelas ações deles não houve crise, não havia arma. Com base nas ações deles não havia crise, não havia arma.